Gente, vamos lá então. Obrigado pela participação, pela companhia de vocês aqui no canal. Cara, que partida terrível o Grêmio acabou de fazer agora contra o São Luís. O Renato, ele surpreende na escalação e ele sai jogando com o Jonathan Robert voltando de lesão. Eu até imaginei que o Renato faria um movimento assim, tendo o André por um lado, né, pelo lado direito, mas tendo o Galdino pelo lado esquerdo para manter aquele equilíbrio que o Renato gosta de manter. Não imaginava que o Renato sairia com o Jonathan Robert e infelizmente depois acabou acontecendo o que a gente sabe, que a gente vai falar aqui no vídeo. Uma partida que foi marcada muito pelo calor, o jogo começou com sensação de 40 graus, ali teve 4 paradas técnicas, mas não foi isso que chamou a atenção. O que chamou a atenção foi um Grêmio que desde o início do jogo já deu sinais de que parecia não ter entrado na partida. O Grêmio estava muito molenga. Acho que essa é uma definição certa. O Grêmio estava molenga na partida. O Grêmio não pressionava, dava espaços para o São Luís. O Grêmio, é verdade, tinha mais posse, o Grêmio conseguia chegar mais que o São Luís, mas o Grêmio não apertava o São Luís. O São Luís tinha todos os espaços do mundo para trocar passes e muitas vezes envolver o Grêmio. O Grêmio chegou a ser envolvido pelo São Luís no segundo tempo. João Pedro Galvão, no primeiro tempo, perdeu 2 lances na cara do gol. Um lance ele estava cara a cara com o goleiro, errou, mandou para fora. Um segundo lance de carrinho ele acabou perdendo. Depois um de cabeça. Depois mais um de cabeça no final do primeiro tempo. E aí a torcida não aguentou. A torcida foi e vaiou, mandou a vaia para cima do João Pedro Galvão. Porque se não fosse por esses erros dele, a gente teria saído ganhando o jogo no primeiro tempo. Poderia estar 2-3-0. Porque o Grêmio criava. O Grêmio não marcava. O Grêmio não marcava o São Luís. Mas o Grêmio criava. E o Grêmio tinha chances claras de gol. Mas faltou quem? Faltou o cara para matar o jogo. Faltou o centroavante. Faltou o centroavante mais uma vez. O Renato ele começa com o André aberto pelo lado direito. Só que o André ele começou o jogo muito aberto. Ele não começou como aquele meia que ele vem sendo, infiltrando pelo meio, né? Meia direita infiltrando ao centro. Não, ele começou como um ponta, bem lá no canto. E ali a gente já viu que o André não joga bem. O André não se saiu bem nessa partida, nessa posição. Se a gente começar a colocar o André como ele entrou hoje, sempre na ponta, nós vamos matar o guri. Ele não rende naquela posição. O André ou é um pouco mais puxado para o meio ou é na posição dele. Centroavante, no lugar do JP Galvão. Chega, tira o JP, coloca quem rende, coloca quem joga. André é ali o lugar dele. Aos 41 nós tivemos a notícia mais triste desse jogo, que foi a lesão do Jonathan Robert. A gente não sabe o que aconteceu com o Jonathan, porque ele acaba sentindo essa lesão no momento que o jogo estava parado. Eu não sei se ele sentiu antes, na verdade, e aí quando o jogo para, ele aproveita para pedir substituição, porque ele cai, e ele cai assim, ó, num choro, assim, ó, bem sincero. É uma questão triste até de se comentar. Muito triste, porque é um bom jogador, ele estava ajudando muito, estava jogando muito bem. As informações que a gente tem é que, inclusive, numa primeira avaliação no vestiário, ele sentiu o mesmo problema que ele teve no joelho, que é o ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O mesmo problema no mesmo joelho. Então, assim, isso é uma avaliação preliminar. Ele vai passar por exames, ele estava chorando muito, muito, muito. Só que eu não sei se era um choro de dor ou era um choro de tristeza. Eu acredito que seja um choro de tristeza. As imagens que a gente está vendo aí, ele passando ali pela zona mista, as imagens do Gabriel Borba, é triste. É triste. Olha só, o lamento do Guri é muito triste, de verdade. Baita do Muri, uma baita de uma carreira, mas que infelizmente sofre muito com as lesões. No momento que o Jonathan cai em campo, o Renato ele se irrita, ele chega a dar um soco no banco de reservas, irritado com a situação de estar perdendo mais um jogador. O Renato acaba tendo que substituir, tira o Jonathan Robert e coloca o Gustavo Nunes. E ali a gente tem talvez a melhor notícia do jogo, a entrada do Gustavo Nunes. Embora a triste notícia com a saída do Jonathan, a melhor notícia foi o Gustavo Nunes. Porque o Gustavo Nunes, ele jogou muito bem. Eu gostei muito da entrada do Guri. O Guri brigador, um Guri que voltava para marcar, voltava para buscar a bola. Um Guri que inclusive deu o passe pro gol do Galdino. O cruzamento dele perfeito na infiltração do Galdino é do garoto Gustavo Nunes. Então talvez tenha sido a melhor notícia do jogo. Talvez a melhor notícia do jogo, o Gustavo Nunes. No intervalo, o Renato ele tira o Cristaldo e coloca o Natan.
Mas o Cristaldo, ele tem um problema que a gente precisa começar a entender também. O Cristaldo, ele estava jogando fora da posição dele. O Cristaldo, em diversos momentos no primeiro tempo, ele aparecia à frente do JP Galvão na hora de tentar roubar a bola. Ou muitas vezes no ataque ele aparecia ao lado do JP Galvão e não como homem da criação atrás. Então assim, o Cristaldo ele tá jogando totalmente perdido no campo. Perdido. A posição dele é meia, ele é meia armador. Quando ele joga ali, ele rende. Hoje, mais uma vez, uma partida que o Cristaldo não rendeu. O Renato tira o Cristaldo, coloca o Natan Pescador. E aí, meus amigos? Aí nós jogamos sem um meia armador. Mais à frente, o Renato tira o JP, vaiado, coloca o Galdino. Depois, numa falha da marcação do Kahneman, tomamos 1-0. Né? O Kahneman deu uma falhada ali, o Lucas Souza foi e fez o gol. Aos 26, Renato mexe de novo, e aí é uma mexida até que é bem diferente do que a gente acompanha nos jogos, porque o Renato ele tira os dois zagueiros, ele tira o Jeromel e o Kahneman, e coloca o Dodge e coloca o Rubens, o garoto Rubens. E aí nós passamos a ter dois zagueiros improvisados, que é Vija Sante e Dodge. Vija Sante e Dodge começaram a ser os nossos zagueiros improvisados. E o Grêmio foi pra cima, o Renato promoveu uma gororoba tática. Ninguém sabia a posição de ninguém mais, todo mundo fazia tudo, todo mundo era atacante. Um Grêmio totalmente perdido através dessas modificações. Um Grêmio que no primeiro tempo foi um Grêmio sem intensidade nenhuma, mas que tu sabia a posição de cada jogador. Agora, no segundo tempo, a partir do momento que o Renato tira os zagueiros e empilha gente ali, todo mundo vira atacante, todo mundo cruza e todo mundo tenta alguma coisa. E foi assim que aconteceu. O garoto, o Gustavo Nunes, manda uma bola para a área e o Galdino aparece atrás dos zagueiros e de cabeça consegue empatar para o Grêmio. Um jogo terrível. O Grêmio, no segundo tempo, chegou a entrar na roda do São Luís, uma verdadeira vergonha para um clube do tamanho do Grêmio, do investimento do Grêmio, um jogo em casa diante de um São Luís, que é o clube que mais viajou no Campeonato Gaúcho, que estava nas mesmas condições do Grêmio, técnicas e também por conta do calor. Não tem desculpa. Entrega, faltou. Hoje foi horrível. Meio de semana o Grêmio enfrenta o Ipiranga, um provável time reserva para esse jogo. O Renato já tinha adiantado que colocaria os guris para jogar, então agora é viagem para Erechim contra o Ipiranga. O Grêmio está a 3 pontos na frente do Internacional. O Inter vencendo e empata em número de pontos com o Grêmio e, dependendo da vitória, pode até ultrapassar e tomar a liderança do Tricolor. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou te plantando, quero que te traga aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.